Olá, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Alves. Nós vamos trabalhar hoje a questão de história, que fala um pouco da Primeira República e chegando à Era Vargas. Vocês sabem que a República ela foi constituída em 1891 no Brasil, tá? Através de uma Constituição. Em 1889 foi dado um golpe, né? Então proclamaram a República, mas a Constituição dela ela vai se dar a partir do momento que nós vamos ter uma Constituição estabelecida, a Constituição de 1891, que ali você coloca no papel, coloca no documento a questão dos três poderes. Você tira um poder, que é o poder moderador, e você começa a colocar ali os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Então nós sabemos que em 1889, Deodoro, juntamente, juntou os militares com os cafeicultores, fazendeiros, as oligarquias, e tomaram o poder, tirando a monarquia do poder. Dom Pedro II era o imperador, e ele é exilado, vai para os Estados Unidos e deixa o poder na mão dos militares. Nós também tivemos várias fases desse poder, na chamada Primeira República. Poder chamado também de a República das Espadas, que tinham dois marechais no poder, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, que era o vice. E depois, política dos governadores, até chegar à Era Vargas. Okay? Bem, Getúlio Vargas, ele, em 1934, ele é eleito pelo voto indireto do Congresso. Então, em 30, ele assume o poder, ele dá um golpe também, tira Júlio Prestes do poder, que foi eleito, com apoio de Washington Luiz, e ele assume o poder. Ao assumir o poder, ele vai enfrentar dois problemas. Um problema chamado comunismo e o outro problema chamado de integralismo. O que era o comunismo? Depois da Revolução Russa, você vai ter um governo lá na Europa, parte da Ásia, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, foi implantado um modelo comunista no mundo. A Rússia ela faz uma revolução, toma o poder, e a partir desse momento que ela toma o poder, o que ela vai fazer? Ela vai integrar várias repúblicas para se fortalecer enquanto potência. E aí começa um processo de acesso, de chegada ao comunismo, que era um processo, não foi rapidamente assim. Eles estabeleceram isso, foram se estabelecendo com o tempo. No Brasil, várias pessoas eram adeptas, eram simpáticas a esse movimento comunista. Claro, país como o Brasil, que é um país conservador, muitos lutaram contra isso. E mais ou menos como é se falado hoje, a pessoa tinha um pensamento diferente. Por exemplo, eu defendo a reforma agrária, para que todas as pessoas tenham acesso à terra. A pessoa vai me chamar de comunista. Você é comunista. Só porque eu acho que a terra tem que ser dividida para todos? Comunismo não é só isso. Comunismo tem outras demandas, outras tarefas a serem estabelecidas que as pessoas têm que estudar e conhecer melhor. Bem, então Getúlio vai enfrentar esses dois fatores. Uma ação chamada também Ação Integralista Brasileira. Em 1932, o jornalista e escritor Pio Salgado cria esse movimento lá em São Paulo, começa esse movimento, fazem marcha, se organizam, porque não estavam satisfeitos com um governo diferente, que é o governo de Getúlio. Bem, também surge um outro movimento chamado ANL, Aliança Nacional Libertadora, que eram as pessoas que eram contra o fascismo. O que era o fascismo? Após a Primeira Guerra Mundial, foi estabelecido um movimento fascista, nacionalista, que defendia ideias de violência, de dominação, e que muitas pessoas eram contra. Então, esse movimento era para libertar as pessoas do fascismo e também tinha uma inspiração comunista. Então, Getúlio ele vai enfrentar esses dois problemas, porque Getúlio nem era comunista e nem era integralista, ele tinha suas convicções e seguia essas convicções ao pé da letra. Ele era um político
muito moderado, tá? Muito tranquilo. Claro que ele vai ter um momento ditador, mas no momento que ele, pós-ditadura, Vargas, ele começa a fazer um governo mais voltado para a população. Em alguns momentos, Getúlio foi chamado de o pai dos pobres, né? Porque ele fazia política, né? Que as pessoas falam, né? Que tem esse codinome, né? Que ele defendia políticas voltadas para a população mais carente. Né? Ele também, com isso, ele era chamado de pai dos pobres, era chamado também de populista. Né? Quem faz política defendendo as pessoas mais pobres, dando assistência, dando... Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, quem dá o Vale Transporte, quem dá o Vale Refeição, né? Que a pessoa tem o Bolsa Família. Então, tudo que o Estado dá, tudo que o governo dá, quem implanta essa política é chamado de populista. Ok? Bem, depois de Getúlio, a partir de 1934, ele enfrentou esses problemas. O que ele vai fazer? Ele vai, a partir de 1937, né, sob o pretexto de combater o comunismo, ele vai implantar o Estado Novo, ele vai aplicar um novo golpe de Estado em 1937. E aí, em vez de fazer eleições, o que ele faz? Ele junta vários políticos e militares influentes, né, e assim, as eleições presidenciais que seriam realizadas em 1938 foram canceladas e teve início um governo autoritário. Então aí começa o processo autoritário dele. Ele começa em 1938. Então ele vai criar um Estado novo. Para ele estruturar o Brasil, ele precisou dar esse golpe. Né? Então ele vai criar vários ministérios, Ministério da Saúde, da Educação. Ele vai estruturar o Brasil e aí ele precisava, né, nesse momento, ser autoritário para isso. É certo? Não sei. Eu não sei o momento político da época. Né? É errado? Pode ser, porque às vezes o processo autoritário, né, leva as pessoas a fazerem coisas assim absurdas. Não? Então, seus auxiliares, né, a matar, a prender pessoas inocentes, né, em nome de um Estado, em nome da lei. Bem, e aí ele vai criar um modelo também chamado DIP, né, que é um departamento de imprensa e propaganda, para divulgar as ações do governo dele. Né? Por exemplo, ele vai criar o salário mínimo, ele vai criar a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, né, que é um documento que rege as relações trabalhistas entre patrão e empregado, não um contrato. Então, carteira profissional, CLT, férias. Então, essas ações que ele faz, as pessoas viam como uma coisa boa, uma coisa saudável para melhorar o Brasil. E aí, Getúlio vai instalar um momento no Brasil muito interessante, chamado também de o trabalhismo. Ele vai criar um partido, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Getúlio vai criar um partido fundado nesses ideais, os ideais do trabalhismo. Então, valorização do trabalho, ok? Ele vai fazer uma coisa muito legal, que é, assim, no dia 1º de maio, ele faz uma festa, né? Só como é que a ideia do populismo é interessante. Ele faz uma festa para o trabalhador e vai ter desfiles, né? Nos desfiles era no campo do Vasco da Gama, né? Lá no estádio do Vasco da Gama. E aí as pessoas desfilam, exaltam o nome dele, né? As pessoas estruturam, ele estrutura o trabalhismo, ele estrutura essa ideia na cabeça das pessoas através da DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, para que as pessoas pudessem valorizar o trabalho. Era muito importante, naquela época, esse tipo de ação, né? Porque ele vai estabelecer toda a sua política interna dentro dessa ideia. E vai surgir algo interessante também nesse momento, né? Nós vamos foi inaugurada, né, a primeira estação de rádio em 1923, que chamava Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e Getúlio, toda vez que ele tinha uma oportunidade, ele ia para a rádio, ele fazia um programa, ele se comunicava muito bem com os seus eleitores. Então, com isso, ele foi ganhando muito espaço político, ele foi crescendo politicamente. E aí,
É claro, quando você começa a crescer, quando você começa a aparecer e fazer coisas boas, segundo alguns autores, claro que tem os inimigos, né? Então Getúlio vai ganhar alguns inimigos, principalmente aquelas pessoas que eram da elite, né? Porque estabelecer um salário mínimo naquela época, dizer que o mínimo que se podia pagar um trabalhador era X, para as pessoas da elite isso era impossível, porque eles estavam acostumados a pagar quanto eles queriam, né? E naquela época, né, foi uma revolução, foi uma mudança muito radical. Hoje não, hoje nós temos salário mínimo de R$ 1.045, né, que é estabelecido pelo Congresso Nacional, que se o presidente falar que não vai pagar, que não pode ser esse valor, vai ter uma convulsão nacional, né? As pessoas vão reclamar e tal, as relações patrão-empregado vão ficar complicadas, né? Porque nunca foram bem estabelecidas essas relações antes de Getúlio Vargas. Então Getúlio vai inaugurar esse momento muito especial na história do Brasil. Vale a pena estudar, vale a pena ler sobre Getúlio Vargas, vale a pena conhecer o trabalhismo, vale a pena conhecer a política brasileira através de Getúlio Vargas e outros governantes. Um abraço, fique com Deus.